Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. A gente tá nessa sequência, de Setembro Amarelo para falar um pouco sobre saúde mental nesse mês. E a gente está aqui com a Valesca Bassan para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental no esporte, que é um assunto mega importante para a gente falar. Valesca, muito obrigada, de verdade. Você que entende bastante sobre esse assunto, principalmente sobre questão de transtorno alimentar, é psicóloga, especialista nisso, então obrigada, de verdade, é um prazer. Obrigada pelo convite. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a importância da saúde mental no esporte. Por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, sabe? Eu acho que é importante a gente falar sobre saúde mental em qualquer contexto, né? Mas no esporte, as pessoas precisam, principalmente os atletas, entender quais são as dificuldades, porque é muito alto rendimento, e o alto rendimento também para essas questões emocionais, quer dizer assim, se é um dia que você não está tão bem, você precisa treinar, ou é o dia da luta, né? Então é imprescindível o acompanhamento psicológico desde as bases, pensando no esporte de alto rendimento, como profissão, enfim. É porque eles lidam com muita questão da pressão, de ser perfeito, de conquistar coisas. Tem muito isso que afeta realmente a saúde mental, muita frustração, né? Exato, muita também. Frustração. Então... Eu queria saber, na verdade, um pouquinho sobre essa questão do limite, assim, porque o esporte é algo que faz muito bem para a nossa saúde, né? A gente sempre está ali incentivando as pessoas a se exercitarem e tudo mais. Mas em que momento isso foge do limite, assim? Em que momento isso afeta a sua saúde mental? Quando você coloca metas que são muito altas para o seu corpo atingir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma divisão, pensar em atletas que têm isso como uma profissão, né? E pensar em pessoas que usam o esporte e gostam do alto rendimento, gostam de fazer exercícios, enfim, até que se coloca às vezes em perigo, né? Risco de vida. Então a gente precisa respeitar o limite do corpo, precisa se respeitar. Eu falo sempre que é se consultar. Como é que eu estou me sentindo hoje? Eu tenho que fazer o treinar todos os dias? Veja, a atividade física ela é importante. Hoje a gente fala da atividade física, ela é um remédio para o organismo, né? Principalmente para a saúde mental, porque assim, para alguns transtornos mentais, como transtornos de humor, como depressão e ansiedade, os médicos indicam o exercício que é para melhorar essa questão. Então, é imprescindível que comece a perceber quais são os seus limites, principalmente do corpo, porque se machuca e ainda continua. Então, eu tenho casos e casos para te contar de pessoas que têm transtornos alimentares ou que já tiveram e que vai treinar machucado, né? Assim, vai treinar, vai correr com o pé quebrado. Então, assim, qual é esse limite? O corpo dá sinais. Você tem que ouvir o sinal do seu corpo. Tem também várias modalidades, a gente estava conversando aqui no backstage, por exemplo, o fisiculturismo, que as pessoas passam muito, né, do ponto ali. Como que você enxerga essas modalidades que as pessoas realmente não respeitam, assim, os limites? Porque não é só o corpo em si, é a saúde mental que também é afetada, né? No fisiculturismo, é uma inferência, que não vou te dizer que todos os atletas, né, todos os praticantes de fisiculturismo, eles têm algum tipo de transtorno, mas eles afetam, assim, transtorno de imagem, porque eles querem cada vez mais ficar maior, né, tem essa necessidade de ficar muito grande. Afeta a alimentação, porque a alimentação deles, assim, não sei se você já teve essa oportunidade de acompanhar. Então, comer 6.000 calorias em uma refeição. Então, é chocante até de ver a quantidade que eles comem. Tem a questão de ficar sem beber água também, para tipo, secar, Sem beber água, porque aí seca e as veias aparecem mais, principalmente no dia de apresentação, de competição. Então, certamente, o fisiculturismo, ele não é saudável. Né? Então, assim, eu parto do princípio, não é saudável, porque sobrecarrega corpo, o transtorno de imagem sobrecarrega a questão emocional. E fisiologicamente falando, a gente tem assim várias notícias, acho que nesses últimos 2, 3 meses, de jovens que acabaram falecendo na prática, né? Por quê? Porque não sabe o seu limite. Não sabe o limite. E a distorção de imagem não dá essa percepção de qual é o momento de parar, né? Já tá bom aqui. E qual é a consequência de quando passa esse limite do esporte, que é algo tão saudável,
e se torna totalmente prejudicial para sua saúde mental, principalmente. Sim. Olha, pode acarretar ansiedade, né? A pessoa pode desenvolver uma ansiedade, que é mais comum. A depressão também, porque é isso, vai se colocando sempre naquele seu limite. Imagina que você precisa, sei lá, vamos pensar aqui numa corrida, você nunca correu e coloca aquilo como um propósito. Como que fica? Né? A gente tem que trabalhar até o tempo da corrida mentalmente para seu corpo conseguir, né, aguentar. Aí não dá certo, frustra. Então tende a desenvolver a depressão. São vários outros fatores que podem acarretar só porque você não está respeitando ali o seu corpo. E o pensamento fica um pensamento obsessivo, né? Eu preciso, eu tenho, e se eu não fizer, então... É uma cobrança muito grande. Né? E aí já vai também para a alimentação, porque é um outro tipo de alimentação. De verdade, eu não entendo de nutrição do esporte, mas eu vejo assim muitas pessoas comendo coisas muito aleatórias, dizendo que é bom para o rendimento. Então acho que procura também um profissional da nutrição para você ser muito bem acompanhado e aí não prejudicar a sua saúde através da alimentação também, né? E se você fica pensando 24 horas no que você tem que comer e o que pode e o que não pode, a saúde mental também já... A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque principalmente que é a sua especialidade, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre Simone Biles, porque já que a gente está falando de esporte, Simone Biles assim, é um grande nome, né, na ginástica mundial, e na penúltima Olimpíada, lá em Tóquio, ela desistiu das competições porque ela quis se dedicar a voltar com uma saúde mental mais saudável, digamos assim. Se tornou, inclusive, a rainha da saúde mental. Quando eu fui pesquisar sobre, a rainha da saúde mental, a Simone Biles, é dada. Como você enxerga essa atitude dela para dar um tempo? O atleta precisa disso? Precisa desse tempo? Foi um ato de muita coragem dela. Eu acho que, assim, precisa. E é isso que eu falo, é se respeitar. Ela sabe, ela é uma atleta primeira do mundo, extremamente competente, ela é responsável, assim, no sentido das competições, de como ela se apresenta, mas ela viu, olha, esse é meu limite, eu não vou dar conta, né? Ela ia participar de uma super competição e que aquilo podia, e que provavelmente ela não teria o rendimento que ela gostaria, ou que ela treinou ia ser muito pior. Sim, ia afetar ainda mais. Ia afetar muito mais. Então, sim, foi uma atitude extremamente corajosa. Sim. E incentivou também outros atletas, sem né? Porque dúvida. Nessa Olimpíada que passou agora em Paris, muitas pessoas falando sobre essa saúde mental, sobre ela ter retornado melhor, mais focada, mais tranquila nas coisas que ela tinha que fazer. E eu acho que outros atletas também começaram a ver dessa forma. E a gente comentando, né? Porque, como você falou, é importante a gente falar sobre saúde mental nessa área. Sim. E a partir dessa atitude dela, em vários esportes eles já colocaram já tem assim, parte do pressuposto passar pelo psicólogo, né? Então as equipes têm psicólogos ali. A gente tem um exemplo claro que foi dos jogadores na última Copa do Mundo, né? Então você imagina uma Copa do Mundo. Essa é verdade. Ficar ali em evidência, porque o Brasil sempre fica em evidência, e os meninos jovens tendo que lidar com a pressão da torcida e o que eu faço, a cobrança sem ninguém para dar esse apoio. O Richarlison, inclusive, foi né, que deu um tempo, assim, ficou meio frustrado com tudo que aconteceu, isso afetou no desempenho dele também, e depois ele voltou para falar sobre a importância da saúde mental também no esporte, bem lembrado. Exatamente. Não tinha me remetido a isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre transtorno alimentar, porque também, gente, Jade Barbosa, não sei se vocês acompanharam essa notícia, ela falou que desenvolveu 15 pedras no rins, que eu fiquei bem chocada, porque ela foi treinar com uma pessoa específica e essa pessoa não deixava ela beber água e nem se alimentar direito. Ela também ficou anêmica, com 17 anos de idade. Como que você enxerga isso dentro do esporte, que é algo para ser, tipo assim, tão benéfico pra gente e acaba afetando a nossa saúde e a nossa saúde mental, principalmente? Sim. Como que isso funciona? Eu penso que, assim, isso tem que ser muito, muito mais de quem treina esses atletas, né, que são esses treinadores, ter consciência desse limite daquela pessoa específica, do que propriamente do atleta. Uma menina de 17 anos que tá assim, o sonho da vida dela é ser uma atleta de rendimento, de participar de Olimpíadas. Ela não vai ter essa noção de que ela não pode seguir aquela regra, né? Então acho que a dica é muito mais para os treinadores para
Porque assim, eu vejo que os treinadores, eles são extremamente exigentes. E aí quando o atleta não rende aquilo que para ele é muito bom, tem até uma retaliação, né? Então, isso é perigosíssimo, porque esse atleta vai adoecer, vai ficar com várias pedras no rim e não vai conseguir treinar. Então, respeitar esse limite dessa pessoa específica e tratar a pessoa como um indivíduo único, que não dá para você ter um treino geral para todos, para que todos se encaixem, eu acho que é isso que é primordial. Começar de quem está te guiando. Começar de quem está te guiando. Porque são jovens. Exato. Como você falou, 17 anos, você tá começando ali no esporte, pensa que isso é uma coisa padrão, tá bom, exatamente, tenho que fazer, e é isso. Exatamente. Você atende muita gente, Valesca, que está querendo iniciar no esporte ou que já está iniciando no esporte, tem essa questão do transtorno alimentar também? Hoje não, mas eu já atendi meninas que estavam jogando handball, aliás foram 2, e que sofriam com transtorno alimentar, porque primeiro que ouviu que estava acima do peso. Então assim, com esse corpo você não vai ser... eu não sei se no handball, agora não me lembro se é como o futebol, que é uma peneira, mas era mais ou menos isso. Tinha um olheiro e aí ela precisava render para ver se ia ser escolhida e tal. E aí ela recebeu como feedback que ela estava acima do peso e que aquilo ela não ia conseguir ser contratada. Bom, foi um gatilho para ela começar a fazer a dieta restritiva, né? Porque ela precisava, ela queria, era o sonho da vida dela. Então, desenvolveu o transtorno alimentar, que no caso dela foi a bulimia nervosa. E uma outra que foi, assim, ela precisava perder peso para aumentar o rendimento, era da natação. Então, é isso, né? Esses jovens, dependendo do que houve, o gatilho para desenvolver o transtorno alimentar, todo o transtorno alimentar partiu de uma dieta restritiva, né? Se recebe uma informação de que seu corpo não está adequado, a maneira como recebe pode ser gatilho para fazer a dieta restritiva, para desenvolver o transtorno alimentar. E transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Sim. Então ele vai diretamente afeta diretamente a saúde mental. E não é só nessa modalidade, né? Não, são várias que a gente pode encontrar isso, né? Várias. Há muito tempo eu atendi um menino que estava participando de uma peneira para o futebol e ele ouviu que ele estava gordo. Então, assim, imagina que gordo assim E ele não era, né? Ele não tinha um corpo de um atleta já, enfim, ele era muito jovem na época. E ele desenvolveu bulimia nervosa. Que é E nunca mais quis pisar no campo. Ou seja, também desistiu de um sonho por conta de uma pressão que não deveria existir, digamos assim. Como que você acha que funciona o pós desses atletas também? Porque o atleta não vai ficar fazendo aquele esporte para o resto da vida, porque também tem uma certa idade. Você acha que toda essa pressão, toda essa questão do transtorno alimentar, essa questão psicológica mesmo, da saúde mental não saudável, afeta depois, no pós, na vida pessoal do atleta? Afeta muito. Então, por isso que eu acho importante que tenha esse acompanhamento psicológico, porque aí ele vai entendendo que para cada esporte tem um tempo de duração, né? Para quando acabar, ele está preparado para fazer alguma outra atividade. Sim. E está preparado psicologicamente. Olha, meu corpo não rende mais o que rendia, então eu não vou conseguir permanecer pensar na profissão. Pensando em alimentação, eu vou te dar exemplos de jogadores de futebol americano. Então, assim, você vê que tem vários tipos de corpos, né? Tem o que é maior, ele é mais forte, e aí tem o magrinho. Esse mais forte, ele treina muito, que até tem uns que, assim, na aparência, eles são uma aparência de uma pessoa mais fora do peso, a gente pode chamar assim. Quando para de treinar, que não está preparado, e eles param cedo por conta da própria modalidade, né? Sim. Continua comendo da mesma forma que comia, só que não está treinando tanto como fazia antes e não tem jogos, né? Aí passa a ser obeso. Sim. Então também tem essa questão de você, às vezes, até ter uma crise de identidade, tipo, como que eu vou seguir? Quem eu sou no final das contas? Isso acontece também? Muito. Acontece na aposentadoria de uma pessoa que trabalhou há 25 anos no banco. Isso é verdade. Não é? Que aí ele não sabe se naquele dia... Porque todo dia faz a mesma coisa, quando acaba, e agora? O que eu vou fazer? Não sou mais, né? O gerente lá do banco não tem para onde ir. Imagina com o atleta, que é muito mais intenso do que você ser gerente de um banco. Então, se ele não está preparado emocionalmente para essa aposentadoria, para essa parada no esporte, ele fica sem função, ele perde a identidade.
O que mais que eu posso ser? Eu sempre fui, e muitos começam muito jovens, né? Sim, sim. Com 13, 14 anos, e aí então chegou com 35 e agora? Eu não sei fazer outra coisa. Sim. E talvez até quando acabe tudo, essa carreira, assim, né, profissional mesmo, se aposente, surge aquela questão de, tipo, agora eu acho que eu sou mais livre para fazer outras coisas, vou aproveitar. E aí começa a fazer de uma forma exagerada. Isso também acontece ou eu tô fazendo a reflexão de uma forma errada? Vamos pegar, assim, exemplos de jogadores antigos, né? Quantos que você já ouviu falar que desenvolveu o alcoolismo? Sim, bastante, né? Bastante. Porque é isso, eu não sei fazer outra coisa. Eu não fui, imagina, se não é preparado hoje, imagina antes, né? Décadas aí. Então, eles desenvolvem, por exemplo, o alcoolismo. Eu não tenho nada para fazer. É importante o acompanhamento profissional. É importante. Que é como as pessoas estão fazendo hoje, né? Exatamente. Qual dica que você daria para a pessoa que está começando um esporte agora e está querendo se dedicar para ser um atleta mesmo de alto rendimento? Qual dica que você daria para não ter essa saúde mental afetada? No primeiro dia de treino já começa com a psicoterapia. Acho que ter esse respaldo é bom. Inclusive, quando as pessoas começam, que são muito jovens, as pessoas que estão em torno, né, a família, porque eu vejo muito que assim, é o sonho dele ser nadador, mas é um sonho muito maior do pai que ele seja um nadador. Sim. Então ele tem uma pressão também dentro de casa, né? Ou quando o treino, a competição não foi muito boa, ele não tem um incentivo para continuar, né? Na verdade, acaba tendo muito mais cobrança, porque ele tem que, enfim... Não é prazeroso, acaba não sendo prazeroso, né? Não é. Então, assim, de quem que é o sonho, né? O sonho é seu ou de alguém. Esse é um ponto. Mas eu acho que começar com a psicoterapia, que inclua ali, né, esse núcleo familiar, eu acho que ajuda bastante. Uma rede de apoio. Eu acho que essa é a principal dica. E para quem já é atleta, a dica para não cair nessas questões, na verdade, mecanismos para que você tenha uma saúde mental saudável. Sim. Como que funciona? Se preparar para o final. É difícil falar de atletas de alto rendimento, assim, porque é a profissão deles, né? É a vida ali, né? O dia a dia deles não tem... Mas de alguma maneira respeitar o seu limite, na medida do possível, como a Simone Biles. Exato. Ela respeitou, parou ali por um momento, voltou e foi sensacional na última Olimpíada. Né? Então, assim, respeitar os seus limites, se conhecer, eu acho que é muito importante. E muito importante também se preparar para o momento que você não puder mais fazer isso. Ótimo. Como que a gente te encontra para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, saber mais sobre transtornos alimentares também, pessoas que querem um acompanhamento, como que funciona, Valesca? Você me encontra no Instagram, @psicóloga_valesca_bassan, e tem um link ali que vocês conseguem falar comigo. Ótimo. Quero te agradecer muito mesmo. Acho que é realmente um assunto muito importante para a gente falar. Esporte, saúde mental, a gente tem que estar ali juntinho e bonitinho para que nada não seja benéfico, né? Tudo a gente tem que trazer de uma forma benéfica para nossa vida. Obrigada, exatamente, de verdade. Obrigada, foi eu um que prazer, agradeço. viu? Gente, siga lá a Valesca, siga também Caras Brasil. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente nesse Setembro Amarelo. Espero vocês nos próximos meses para a gente falar um pouco mais sobre saúde, que é o que importa por aqui. Beijo e tchau, tchau.